Nossa aula de hoje é sobre notação posicional. Para que você entenda melhor o que é uma notação posicional, vamos começar falando o que é uma notação não posicional. Bom, o sistema de numeração romano, por exemplo, é uma notação não posicional. Aqui nós temos dois exemplos. Observe que eles possuem os mesmos símbolos com ordens trocadas. No primeiro exemplo, nós temos a representação do número 16 e no segundo exemplo, nós temos a representação do número 14. E por que nós chamamos essa representação de não posicional? Observe que nos dois exemplos, independente da ordem, o x vale 10, o v vale 5 e o i vale 1. Como notação posicional é não trocar o valor independente da ordem, a notação posicional vai ser o ao contrário. É aquela que o valor é atribuído a um símbolo de acordo com a posição que ele ocupa. Observe esses dois exemplos. Nós temos aqui o 138 e ele escrito ao contrário, que é 831. Nós temos os mesmos símbolos com ordens trocadas. No primeiro exemplo, o 1, como ele está na primeira casa, ele está representando uma centena. Já no segundo exemplo, como ele está na última casa, ele está representando uma unidade. Observe que o valor atribuído a ele mudou de acordo com a posição que ele ocupou. E isso é uma notação posicional. Agora observe o número 3 nos dois exemplos. Como ele está na segunda casa em ambos, ele está representando o número 30. Agora vamos observar o número 8. No primeiro exemplo, por ele estar na última casa, ele está representando 8 unidades. Já no segundo exemplo, como ele está na primeira casa, ele está representando 8 centenas. Se somarmos agora os números relativos a cada posição, na primeira posição foi 100, na segunda 30, na terceira 8, ou seja, 100 mais 30 mais 8 dá o número original. O que isso significa? Que o valor total de um número, ele pode ser dado pela soma dos valores de cada posição. Esses dois fatos que vimos, que está à esquerda, são características de uma notação posicional. Inclusive, existem vários tipos de notação posicional, por exemplo, a binária, hexadecimal. Porém, nesse vídeo, nós vamos focar apenas na numeração decimal, que é aquela que tem base 10. Vamos fazer agora uma revisão sobre o sistema de numeração decimal, ou sistema de numeração de base 10. Chamamos esse sistema de numeração de base 10 porque ele nos disponibiliza 10 símbolos que a gente pode fazer qualquer número que exista, tão grande quanto você queira, apenas utilizando esses 10 símbolos. Por isso, sistema de numeração de base 10. O sistema de numeração decimal, ou de base 10, como você preferir chamar, ele é dividido em classes e ordens. Temos a classe das unidades simples, classe dos milhares, classe dos milhões, classe dos bilhões e por aí vai. Dentro de cada classe, nós temos a ordem das unidades, dezenas e centenas. Agora vamos ver em relação à ordem. As unidades simples são chamadas de primeira ordem. As dezenas simples são chamadas de segunda ordem. As centenas de terceira ordem. Quando vamos para as unidades de milhar, é a quarta ordem, dezenas de milhar, a quinta ordem e por aí vai. Agora eu quero que você preste atenção em relação ao posicionamento dos números. Para ajudar no que vamos fazer a seguir, eu costumo chamar os números que pertencem às unidades simples de posição 0, o número que pertence à casa das dezenas simples, posição 1, das centenas simples, posição 2, unidade de milhar, posição 3, dezenas de milhar, posição 4 e por aí vai, observe a tabela. E isso vai ajudar em quê? Quando quisermos colocar um número em notação científica, seja para resolver uma questão de uma forma mais fácil, seja para facilitar nossos cálculos, seja por qualquer motivo que for que você deseje colocar um número em notação científica, nós vamos utilizar o número, por exemplo, 9.000. Nós vamos utilizar o número da frente, que é o 9, vezes 10 elevado à posição que ele se encontra. O 1.000, ele se encontra nas casas das unidades de milhar, que é a posição 3. Então, será 9 vezes 10 elevado ao cubo. Vamos agora fazer um exemplo aqui para deixar mais claro. Se eu tenho, por exemplo, o número 2.527, eu vou começar pela última posição, que é a posição 0. Então tá, o último número que pertence à ordem das unidades simples, ou seja, a posição 0, é o 7.
Então, vamos escrevê-lo como 7 vezes 10 elevado à sua posição, que é a zero. Então, 7 vezes 10 elevado a zero. E aí, vamos para o segundo número, que é o número das dezenas simples, que nesse caso é o 2. Então, vamos lá. 2 vezes 10 elevado à sua posição. Como ele está na posição 1, vai ser 2 vezes 10 elevado a 1. Mais o próximo número, que é o número agora que está na casa das centenas, na posição 2. Então, vai ser 5 vezes 10 elevado a 2, que é a posição dele. Próximo número, unidades de milhar, que neste caso é o número 2. Então, mais 2 vezes 10 elevado à sua posição, que é 3. Então, mais 2 vezes 10 elevado a 3, que é 2 vezes 10 elevado ao cubo. E aí, encerramos nossa representação do número 2527 em forma de notação científica. Se abrirmos esse número, o que acontece? Eu ficaria com 2 vezes 1000, mais 5 vezes 100, mais 2 vezes 10, mais 7 vezes 1. E somando tudo, daria o nosso número original, obviamente, né? Que é o 2527. Observe que, independente da ordem que o número foi escrito, quando ele está acompanhado com sua notação posicional, seu valor não é alterado. Observe esses exemplos aqui à direita. No primeiro exemplo, eu comecei escrevendo pelo 7. No segundo exemplo, eu terminei escrevendo pelo 7. Já no último exemplo, o 7 foi o segundo a ser escrito. Observe que, devido a ele estar acompanhado com a notação posicional, sua classe e ordem ficam bem definidas. Vamos fazer aqui um último exemplo desse assunto que a gente acabou de ver para fixar o assunto. Eu gostaria que esse exemplo vocês tentassem fazer sozinhos, então, após lerem o enunciado, pausem o vídeo, tentem fazer, e quando acabarem, vocês prosseguem, conferindo, analisando, vendo se está tudo certinho, certo? Exemplo. Escreva o número 3.907 em forma de notação posicional. Então, vamos lá. Vamos começar com o número que está na posição 0, ou seja, aquele número que está na casa das unidades simples. Lembrando que é o número vezes 10 elevado à posição que ele está. Mais os demais seguindo a mesma linha de raciocínio. Então, vamos lá. Nesse caso, o número que está na posição 0 é o 7. Então, fica 7 vezes 10 elevado a 0. Mais o número que está na posição 1, que é o 0. Então, fica 0 vezes 10 elevado a 1. Mais o próximo número que está na posição 2. Então, fica 9 vezes 10 elevado ao quadrado. Mais o número que está na posição 3, que é o 3. Então, 3 vezes 10 elevado ao cubo. Observe que neste exemplo nós temos um zero representando a posição das dezenas. Isso significa que não temos nenhuma dezena. E se você quiser escrever o 0 vezes 10 elevado a 1, é uma opção sua. Se você não escrevesse, daria o mesmo sentido. Então, vamos agora abrir os números só para analisar direitinho. 3 vezes 10 elevado ao cubo é o mesmo que 3 vezes 1000. Então, 3.000. Mais 9 vezes 10 elevado ao quadrado é o mesmo que 9 vezes 100. Então, 900. Mais o zero a gente desconsidera ou coloca um zero se você preferir. E o 7 vezes 10 elevado a zero é o mesmo que 7 vezes 1, porque 10 elevado a zero é 1. E 7 vezes 1 é 7. Então, ficamos com 3.000 mais 900 mais 7. Isso significa que fizemos o exercício correto. Vocês já perceberam que quando escrevemos um número grande, a cada 3 algarismos nós colocamos um pontinho? Então, esse pontinho é para separar cada classe numérica. Observe essa multiplicação. A cada produto parcial, o resultado é deslocado uma unidade para a esquerda. Por que isso acontece? Veja no vídeo a seguir. Eu vou precisar de mais espaço aqui. Vamos fazer a multiplicação agora. Vou fazer do jeito que você aprendeu. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 5, 25. Com 1, 26. 2 vezes 2, 4. Esse 1 não está mais aqui. 2 vezes 5, 10. Curioso que na hora de escrever a segunda parte da multiplicação, né, quando eu multipliquei 52 por 2, o resultado veio deslocado. Daqui a pouco a gente vai comentar o porquê disso. A gente aprendeu a fazer assim, mas é legal a gente entender por que tem que fazer assim. Então, o 0 vem para cá, 6 com 4, 10, vai 1, 1 com 2 é 0, 3,
E o resultado da nossa multiplicação é 1.300. Agora vamos entender o que está por trás disso. Quando eu fiz 52 vezes 25, eu estou escrevendo diferente aqui de propósito. O que eu me propus a fazer foi pegar 5 dezenas mais 2 unidades e multiplicar por 2 dezenas mais 5 unidades. E aí, olha só, essas 5 dezenas, vamos começar por aqui. Essas 2 unidades multiplicaram essas 5 unidades. Foi essa continha aqui, ó. Foi no momento em que a gente fez. Eu vou refazendo a conta aqui lentamente para a gente entender o que está acontecendo aqui e lá. Eu quero que você case o que está acontecendo lá com o que eu estou fazendo aqui. O que eu estou fazendo lá, aqui, corresponde a escrever 10. O que acontece? 2 unidades, 5 vezes, a gente conseguiu agrupar 10 unidades. Só que 10 unidades correspondem a uma dezena. E aí, eu posso até pensar o seguinte, que essas 10 unidades são, na verdade, uma dezena mais 0 unidades. Que está aqui, ó. 0 unidades. E eu trouxe esse 1 para cá porque agora eu tenho uma dezena. Ele veio para essa coluna para juntar essa dezena com 5 dezenas e com 2 dezenas. Ele está por aqui, certo? Por isso ele veio para essa coluna aqui. Tudo bem? Aí depois a gente fez a seguinte operação. A gente pegou 5 e multiplicou por 5. O que eu estou fazendo? Estou pegando 5 dezenas e multiplicando por 5. Isso vai dar 5 dezenas 5 vezes. Isso vai dar 25 dezenas. Com uma dezena que já estava aqui, 26 dezenas. Percebe? Que pode ser pensado até como 2 centenas e 6 dezenas. Mas aqui são 26 dezenas. Corresponde a 260 que está aqui. Depois a gente começou a multiplicar isso que está aqui. Já foi tudo por 5, agora eu vou fazer ele todo por 2. Está aqui. Qual foi a próxima conta que eu fiz? Eu fiz 2 vezes 2. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando 2 dezenas e multiplicando por 2 unidades. 2 dezenas, 2 vezes. Então é isso aqui, ó. Essa continha aqui. 2 dezenas, 2 vezes, são 4 dezenas. Então, vou escrever isso aqui, ó. 4 dezenas. Agora eu entendi por que esse 4 não veio para cá. Porque se ele viesse para cá, ele ia ser contado como 4 unidades. Mas eu tenho 4 dezenas, então eu tenho que colocar na coluna da dezena. Então, 4 dezenas. Depois, o que foi feito aqui? Depois de multiplicar o 2 por 2, a gente multiplicou o 2 pelo 5. Que conta é essa? É essa aqui, ó. Eu estou pegando 5 dezenas e multiplicando por 2 dezenas. Na verdade, 5 dezenas, aqui, ó, 50. E 2 dezenas, 20. Quando a gente multiplica essas coisas individualmente, eu passo a ter 1000. 5 dezenas vezes 2 dezenas. Então, o que eu passo a ter é 1000. Observa só, 1000, essa é a casa da unidade, da dezena, da centena e do milhar. Então, 1000 é como se eu estivesse colocando ele aqui assim, ó. Aqui, 1000. E aqui, 4 dezenas, ou, se você preferir, 40 unidades. Quando eu juntar tudo isso, 6 dezenas com 4 dezenas dá uma centena, por isso 1 vem para cá. 2 centenas com uma centena, 3 centenas, e eu continuo com a minha milhar. E aí fecha a compreensão da nossa conta.